Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz de Porto Alegre. Hoje escolhemos o tema, vamos falar sobre mundos regeneradores. Mas antes de adentrarmos no tema, vamos fazer uma oração para darmos início a esta atividade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas reais necessidades. Pensemos também em Jesus, nosso Mestre e nosso Guia, e em nossos queridos anjos da guarda. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Pedimos as tuas bênçãos para todos nós, para o nosso lar, para os nossos familiares, nossos amigos, parentes, vizinhos, para toda a humanidade, Senhor. Que todos recebam neste momento o teu amor, o teu carinho de Pai. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós iniciamos esta atividade. Que assim seja. Muito bem, então, como havíamos dito, nós escolhemos como título da nossa palestra Mundos Regeneradores. Então, vamos ver quais são as características de um mundo de regeneração. Esse tema está no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas são palavras de Jesus. Jesus falou aos seus discípulos por ocasião da última ceia, momentos antes dele ser preso e assassinado pelos próprios homens. Então, Jesus falou essas palavras aos discípulos, que havia muitas moradas na casa do Pai. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos que verificar o que é a casa do Pai. A casa do Pai é o universo material e imaterial. E as diferentes moradas, Jesus falou, há muitas moradas no universo. Então, as diferentes moradas são os diversos mundos habitados por espíritos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem a esses espíritos que neles encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os diferentes mundos que circulam ao redor de estrelas e servem de morada a esses espíritos que reencarnam. Mas, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser usadas como se referindo ao estado infeliz ou feliz do espírito no mundo espiritual. Então, há muitas moradas na casa do Pai, pode se referir a duas coisas: as moradas físicas, aos mundos físicos, que giram ao redor do Sol e de tantas outras estrelas, mas também as diferentes moradas no plano espiritual, as diferentes zonas no plano espiritual, as esferas espirituais da Terra e de todos os mundos habitados. E outro ponto que nos interessa abordar são as diferentes categorias de mundos habitados, para nós chegarmos na análise dos mundos de regeneração. Os espíritos superiores nos dão uma classificação em o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3º. Eles nos dizem o seguinte, que existem mundos primitivos. A
primeira classe de mundos, então, os mundos primitivos. Esses mundos primitivos, eles se destinam às primeiras encarnações dos espíritos, recém-criados por Deus, recém-saídos das mãos do Criador. Então, a primeira encarnação do espírito e as seguintes, né, se dão em mundos primitivos. Então, todos nós já passamos por isso, né, por esses mundos primitivos. E onde se deram as nossas primeiras encarnações. Um parênteses aqui: Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, ou seja, espíritos sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, mas também sem nenhum defeito, sem nenhuma qualidade. Então, e Deus nos colocou em mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo há milhões de anos atrás. E, mais precisamente, alguns milhares de anos atrás, a Terra já esteve em condições de receber, né, as primeiras encarnações de espíritos recém-criados por Deus. São aqueles homens primitivos, né, os homens de Neandertal, os primatas, aqueles seres primitivos. E então são espíritos ainda ignorantes do bem e do mal, espíritos neutros, né? Aí esse tipo de mundo primitivo, ele vai evoluindo até atingir a categoria de mundos de provas e expiações. Qual é a característica principal de um mundo de provas e expiações? Como a Terra o é. A Terra está nessa categoria de mundo de provas e expiações. Aqui na Terra, em qualquer mundo de provas e expiações, há a predominância do mal sobre o bem. Né? Disso nós não temos a menor dúvida. Né? Por que o mal predomina sobre o bem num mundo como a Terra? Porque a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados aqui no planeta, né, se dedica ao mal. Então, se a maioria se dedica ao mal, há predominância do mal sobre o bem. Ao contrário, se a grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados aqui na Terra se dedicassem ao bem, nós não estaríamos nessa situação calamitosa em que a Terra se encontra. Então, a característica principal de um mundo de expiação e provas é a predominância do mal sobre o bem. E a terceira categoria são os mundos regeneradores, sobre os quais nós vamos trazer maiores especificações ao longo da nossa fala. Esses mundos regeneradores são mundos onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Então, essa é a definição que está no Evangelho, mundos de regeneração. As almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas das lutas. O que é expiação? Isso aí é um conceito importante. Prova, provação, expiação. A gente fala muito que a Terra é um mundo de provas e expiações, de provações e expiações. Mas o que é expiação? Então, nós vamos buscar o conceito que está lá nos dicionários. Expiação, vejam só que interessante, é o meio usado para purificar-se de faltas cometidas. Então, todo espírito que está em expiação está se purificando de faltas cometidas, nesta ou em outras vidas. O espírito pode estar em expiação encarnado ou desencarnado no plano espiritual. Ele também pode estar lá no plano espiritual expiando faltas cometidas. Tá? Então, isso é da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Tá? Nós temos o livre-arbítrio para
para plantar tanto o bem quanto o mal. Se nós plantamos o mal, nós colhemos o mal. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Isso é da lei de ação e reação. Então, expiação também significa o cumprimento de pena ou castigo imposto a um delinquente. Vejam vocês, mas eu não sou um delinquente. Olha, na medida em que nós, né, descumprimos as leis de Deus, nesta ou em outras vidas, né, nós somos delinquentes. E nós vamos ter que nos submeter ao cumprimento de pena ou castigo, né, entre aspas. Então, expiação é isso. Mas expiação é uma coisa boa. Se eu cometi uma falta, eu quero me ressarcir perante a lei. Seja perante a lei dos homens, aí as mais das vezes obrigatoriamente, né, a pessoa comete um erro, né, contra alguma lei, está sujeito às penas da lei, está sujeito a um julgamento pelo Poder Judiciário. Se for condenado, vai ter que cumprir uma pena, né? E essa pena pode ser uma multa, pode ser pagamento de cesta básica, pode ser até a reclusão, tá? Em regime fechado. Tem vários tipos de pena, de acordo com o tipo de crime cometido. Isso com relação às leis humanas, tá? A justiça humana, a justiça dos homens. Com relação às leis divinas, da mesma forma. Deus criou leis que regem todo o universo, né? Leis que são eternas e imutáveis como o próprio Deus. No momento em que uma das suas criaturas infringe uma das leis de Deus, está sujeita às penalidades da lei, vai ter que se submeter, né, a uma expiação, vai ter que passar por diversas situações em que ela estará expiando faltas cometidas, nesta ou em outras vidas. Mas é uma coisa boa no sentido de que, na medida em que nós expiamos, nós nos quitamos perante a lei. Para o devedor, o que o devedor mais quer é pagar as suas dívidas. Então, a expiação, durante o processo de expiação, nós estamos nos quitando, pagando as nossas dívidas. E provação, o que significa provação ou prova? É uma situação aflitiva, né, ou infortúnio que põe à prova a coragem, a força moral e a fé de uma pessoa. Tá? Então, nós somos submetidos a uma prova para provarmos a nossa coragem, né, a nossa fé e a nossa força moral. Então, se nós sobrepujarmos aquela prova, aquela aprovação, nós sairemos daquela prova mais fortes ainda do que quando entramos nela. Então, as provas são necessárias, tá, para testar as nossas aptidões, a nossa fé, a nossa força moral e a nossa coragem. E nós temos que encarar todas as nossas provações com coragem, com força moral e com fé em nossas capacidades. Nós temos, se Deus nos deu provas e expiações para nós passarmos, significa duas coisas. Primeiro, nós merecemos estar passando. Ninguém tem culpa a não ser nós próprios. Cometemos erros. E segundo, tá? Deus confia em nós. Deus não nos daria cruz maior do que aquela que nós podemos carregar. Então, nos mundos de regeneração, as almas ainda têm alguma coisa para expiar, ainda são devedoras perante as leis de Deus. Só que nesses mundos de regeneração, como eles são mundos melhores para se viver, então, ali nesses mundos, os espíritos aurem novas forças, ou seja, eles reencarnam num mundo bom de se viver, em que todas as criaturas são boas e irão lhe ajudar
no processo de melhoramento, no processo de regeneração. E também é um repouso das fadigas das lutas, porque essas lutas que nós travamos neste mundo, neste planeta chamado Terra, são lutas difíceis. Cada um de nós enfrenta barras muito pesadas. Né? Vejam agora essa pandemia do novo coronavírus. Né? Muitas pessoas estão em estado de aflição por causa dessa pandemia. Muitas pessoas perderam entes queridos, muitos morreram, muitos pegaram o vírus e ficaram com consequências gravíssimas no seu estado de saúde. Não se recuperaram até hoje. Nós temos mais de 600 mil mortos, porém, aqueles que pegaram o vírus e não morreram ficaram com sequelas em suas saúdes, em suas vidas. E quantas pessoas choram até hoje a perda de entes queridos? Morreu criança, morreu jovem, morreu pessoas maduras, morreram idosos. Tá? Cada um de nós tem uma história para contar com relação à perda de um ente querido pela pandemia, fruto da pandemia do novo coronavírus. Tá? Todos nós temos. Então, nós estamos enfrentando, o mundo todo está enfrentando uma barra pesadíssima. Tá? E haja reza, haja fé para manter a sanidade mental, psicológica e espiritual nesses tempos que estamos atravessando. Fora outras questões, por exemplo, muita gente perdeu seus empregos, milhares de brasileiros, milhões de brasileiros passando fome, né? Pessoas em estado de miserabilidade. Então, este é o retrato de um mundo de provas e expiações. E, evidentemente, que tudo isso, né, vai nos cansando. Então, quando a gente faz por merecer e vai para o mundo de regeneração, é um repouso das fadigas das lutas que nós até então havíamos travado em mundos inferiores, né, mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Quantas encarnações a gente já teve em mundos de provas e expiações como a Terra? Dezenas, talvez centenas de encarnações. Então está na hora de nós, né, nos prepararmos para reencarnar em mundos melhores. Nós vamos falar sobre isso. Bom, a quarta categoria de mundos habitados são os mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Tá? Aqui no nosso planeta, já vou adiantando essa informação, aqui no nosso planeta nós temos, tá, um mundo, um exemplo de mundo feliz, tá, que é Júpiter. Tá? Júpiter é um mundo feliz. A humanidade que convive em Júpiter, que mora em Júpiter, tá, eles são muito mais adiantados que nós, tá, moral e intelectualmente. Tá? Então, eles merecem estar lá. E muitos que reencarnam aqui na Terra, né, já nos trouxeram relatos de que encontram-se reencarnados em Júpiter, né, num mundo muito melhor que a Terra. E a quinta categoria de mundos habitados são os mundos celestes ou divinos. Os mundos celestes ou divinos são morada dos espíritos depurados, ou espíritos puros, no qual reina exclusivamente o bem. Só para dar uma característica dos mundos felizes, o bem sobrepuja o mal. Nos mundos como o nosso, mundos de provas e expiações, o mal sobrepuja o bem. Nos mundos felizes, o bem sobrepuja o mal. Sobrepuja integralmente, integralmente. Mais ainda que nos mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração também, né, o bem sobrepuja o mal, mas há ainda uma quantidade boa, né, razoável, de espíritos que ainda não se depuraram. E os mundos
eles progridem, assim como os espíritos progridem, tá? Todos os seres da criação, animados e inanimados, que estão submetidos à lei do progresso, que é uma das leis de Deus, né? Também progridem. E Deus, em sua infinita bondade, deseja que tudo se engrandeça e prospere. Está ali em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Então, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam também progridem materialmente. Olha o caso da Terra, por exemplo. Há milhões de anos atrás, a Terra era um mundo primitivo. E aí ela veio paulatinamente, no curso dos séculos, né? Desde priscas eras, a Terra vem progredindo paulatinamente e e já atingiu a segunda categoria dos mundos habitados, que são mundos de provas e expiações. Só que a Terra chegou a um de seus períodos de transformação, em que de mundo de provas e expiações tornar-se-á um mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. O que significa dizer que reinará a lei de Deus? Significa dizer que todos os espíritos encarnados e encarnados na terra, quando ela atingir esse patamar de mundo de regeneração, tá, cumprirão as leis de Deus. E quais são as leis de Deus? Olha, o primeiro que nos trouxe as leis de Deus foi Moisés, 1.700 anos antes de Cristo. Tá? Ele nos trouxe os 10 mandamentos, que os homens descumprem até hoje. Por exemplo, não matarás. Os homens continuam matando. Não roubarás. Os homens continuam roubando. Não prestarás falso testemunho. Os homens continuam mentindo, né, perante os tribunais, né, mentindo perante o judiciário. Vejam essa CPI da Covid. Né? A grande maioria das pessoas que foram depor nessa CPI da Covid mentiram descaradamente. Mas vamos voltar ao nosso tema. Tá? Então, os homens serão felizes na Terra quando a Terra se transformar em um mundo de regeneração, né? Porque nela reinará a lei de Deus, porque os homens cumprirão a lei de Deus. E o primeiro que nos trouxe foi Moisés, 1.700 anos antes de Cristo. Depois veio Jesus, que nos disse o seguinte: olha, eu vos dou um mandamento, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, os homens continuam não amando a Deus e nem ao próximo e nem a si mesmo. Tá? Quanto muito a si mesmo. Mas o próximo, Deus, os homens não se lembram de Deus, do Criador. Tá? Quase nunca se lembram de Deus. Quase nunca elevam o pensamento a Deus, agradecendo a Deus pela sua existência, por tudo aquilo que Deus lhes deu. Tá? E, muito bem, aí Jesus, há uns 2.000 anos atrás, tá, reforçou, ensinou, falou sobre as leis de Deus, que estão consubstanciadas na palavra amor, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Os mandamentos de Jesus, tá, são baseados no amor, na lei de amor, que é uma lei de Deus. Aí os homens esqueceram. Aí Deus mandou novamente a terceira revelação divina, que é o Espiritismo. É uma doutrina dos espíritos superiores, sob o comando de Jesus, tá? Ditada pelos espíritos superiores a centenas de médiuns, tá? E compiladas em livros por Allan Kardec. E na parte terceira do Livro dos Espíritos estão ali todas as leis de Deus. Então, ninguém vai poder alegar, eu não conhecia as leis de Deus. Como não?
Moisés trouxe as leis de Deus, os homens não cumpriram. Jesus, né, exemplificou as leis de Deus e também falou sobre as leis de Deus. Os homens até hoje descumprem. Aí a última colher de chá que Deus nos dá é o Espiritismo. Então, por isso é que nós estudamos a doutrina espírita, por isso é que nós conversamos sobre o Espiritismo, por isso é que nós difundimos a doutrina espírita. Tá? Então, nós todos estamos sujeitos à lei do progresso e os mundos também. E a Terra, né, está passando por esse período de transformação em um mundo de regeneração. E quando a Terra for um mundo de regeneração, quais são as características da Terra? Bom, vai ser um mundo melhor para se viver, né? Com certeza. Tá? Aliás, cada um de nós, tem responsabilidades para transformar a Terra em um mundo melhor para se viver. Tá? E o que nós temos que fazer? Praticar a lei de caridade. Praticar a lei de caridade, porque os Espíritos nos dizem, ó, fora da caridade não há salvação. Tá? Então, existem N formas de nós fazermos a caridade. Não só aquela caridade material, como também, especialmente, a caridade moral, tá? Que Jesus nos ensinou. Então, esses mundos regeneradores, eles, vejam, eles são mundos, em primeiro lugar, de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Né? Eles estão aqui, ó, no intermediário. Né? Então, eles são mundos de transição. Depois dos mundos de provas e expiações, vem os mundos regeneradores ou de regeneração, e depois, acima deles, os mundos ditosos ou felizes, que nós vamos falar em outra oportunidade. Hoje, o que nos interessa é falarmos sobre os mundos de regeneração, porque a Terra vai se transformar no mundo de regeneração. Ah, quando será isso? Talvez nós não estejamos vivos, talvez os nossos filhos estejam vivos para pegar esse novo período da Terra, quiçá os nossos netos, tomara, né? Tomara que os nossos netos, né, estejam vivos para poder vivenciar esse novo mundo, sobre o qual todos nós temos as nossas responsabilidades. Cada um de nós tem que dar o seu melhor hoje, agora, o seu melhor para tornar a Terra um mundo melhor de se viver, fazendo alguma coisa de bom, de útil, alguma obra de caridade, por menor que seja, ajudando os seus irmãos de caminhada, nos dando as mãos, nos unindo numa corrente do bem. Cada um de nós tem responsabilidades. Tá? E Deus vai nos cobrar isso, depois que nós desencarnarmos. Então, os mundos regeneradores são mundos de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. E a predominância do bem sobre o mal. Há muito mais espíritos bons do que espíritos neutros ou maus, eu não diria, mas o bem sobrepuja o mal, nesse sentido. Tá? E a alma, diz o Evangelho, a alma que se arrepende encontra nesses mundos a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Tá? Então, a condição sine qua non para habitar um mundo desse tipo é o arrependimento. Olha, tá? Tu te arrepende de de todas as coisas erradas que tu fez, me arrependo. Tá, agora a segunda condição. Tu queres melhorar, tu queres trabalhar em teu próprio bem, em prol também da comunidade a qual tu pertence? Quero. Então tá, então tu vai reencarnar num mundo como esse. Mais adiante nós vamos ver que não basta a boa vontade, né? Vamos adiante. O homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. É um mundo melhor que a Terra atual,
mas é um mundo onde né, nós nos achamos sujeitos às leis que regem a matéria. A humanidade desses mundos regeneradores experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Nesses mundos, não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca, nem o egoísmo. Então, nesses mundos vivem espíritos encarnados e desencarnados, já libertos do orgulho, libertos da inveja, libertos do ódio e libertos principalmente do egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. Graças a esses vícios, né, nós ainda estamos nesse patamar de desenvolvimento moral aqui na Terra. Se o homem não fosse tão orgulhoso, tão invejoso, tão odioso, né, e tão egoísta, nós estaríamos numa condição muito melhor do que estamos hoje. Então temos que tentar nos livrar rapidamente desses vícios morais, desses defeitos graves da alma. E nesses mundos não existe mais isso. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Está aqui na testa, aqui, amor. Cabe aqui, né? 4 letrinhas, A-M-O-R, amor. Em todas as frontes está escrita a palavra amor. Lá há o cumprimento das leis de Deus. As pessoas amam a Deus, amam ao seu próximo e amam a si mesmo. Perfeita equidade preside as relações sociais. Perfeita igualdade, imparcialidade, justiça. Nesses mundos há justiça social. Né? Tudo é para todos. Tudo é para todos. Né? Todos têm direito a tudo. Todos têm direito à moradia. Todos têm direito ao trabalho bem remunerado. Todos têm direito à educação. Todos têm direito às mesmas condições para progredirem intelectual e moralmente, para progredirem materialmente também. Né? Todos têm acesso aos serviços de saúde, todos, não existe pobreza, não existe prostituição, não existem guerras. Tá? As crianças são tratadas com respeito, nenhuma criança apanha do seu pai, da sua mãe. Tá? As crianças são tratadas com respeito, com carinho, com amor. Tá? Se você, na sua infância, levou uma chinelada, ou apanhou, ou foi espancado pelos seus, por aqueles que tinham o dever de cuidar de você quando era criança, nesses mundos não existe isso. Então, temos que envidar esforços para, depois daqui da Terra, irmos morar em outros mundos iguais a esse. Todos reconhecem Deus como Pai e tentam caminhar para Ele. Tentam. Tá? Vão conseguir outra coisa, mas pelo menos a pessoa vai tentar caminhar em direção a Deus, cumprindo as suas leis. Como é que a gente caminha em direção a Deus? Cumprindo as suas leis. Eu não sei que leis são essas. Não conhece os 10 mandamentos trazidos por Moisés? Não conhece o Evangelho de Jesus? Não conhece o Espiritismo? Então, agora vai pegar o Evangelho de Jesus, vai ler o Velho Testamento, quer esmiuçar mais ainda as leis de Deus, vai ler o Livro dos Espíritos, especialmente a parte 3ª do Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica muito bem essa parte 3ª do Livro dos Espíritos. Ainda não existe a felicidade perfeita nesses mundos.
mas a aurora da felicidade. Ainda há provas a sofrer, porém sem as pungentes angústias da expiação. Não tem mais expiação nesse tipo de mundo. São só provas. Tá? E também as pessoas, os espíritos encarnados nesse tipo de mundo, suportam com tranquilidade essas provas. Sabem que essas provas é para o seu próprio bem, para que eles possam progredir moralmente, progredir mais depressa, caminhar mais depressa em relação ao Pai, ao Criador. Esses mundos comparados à Terra são bastante felizes, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Neles, o homem menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê o futuro melhor do que vós. Na verdade, nesse tipo de mundo, nós não nos preocupamos muito com as coisas materiais, porque nesse tipo de mundo nós temos acesso a tudo. Tá? Acesso à moradia, acesso ao lazer, acesso ao esporte, acesso à educação, acesso à saúde. Nós temos acesso a tudo. E, evidentemente, que nós vamos receber a educação adequada dos nossos pais e dos nossos mestres, né? Para fazermos jus, para nos tornarmos verdadeiros cidadãos, fazermos jus a todas essas coisas que nos são alcançadas. Então, na medida em que eu não preciso mais me preocupar com questões materiais, com a sobrevivência do corpo, porque eu tenho acesso a tudo, eu vou me preocupar com as coisas espirituais. Eu vou me preocupar com os verdadeiros interesses do espírito, ou seja, com as coisas espirituais. Nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Então, existe ainda dentro de nós uma pontinha, né? uma coisinha, né? que a gente ainda tem que trabalhar nessa pontinha de maldade, né? Que existe dentro de nós. E o slogan é o seguinte, ó, não avançar é recuar. Ou seja, todos nesses mundos se preocupam em avançar, em progredir, intelectual e moralmente. Se isso não acontece, é a mesma coisa que recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair de novo nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Isso aí é tudo, não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí tudo é Santo Agostinho que está dizendo, um dos pais da igreja. Santo Agostinho foi um dos espíritos superiores que mais contribuíram, né, na construção do espiritismo. O espiritismo é nada mais, nada menos do que a doutrina dos espíritos superiores. E Santo Agostinho termina nos dizendo assim, ó, contemplai, pois, a noite, essa passagem eu gosto muito. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada. Então, olha, sai à noite, sai no teu pátio ali, na tua sacada, teu, né, enfim, onde tu estiveres, e dá uma olhada para cima, olha aquelas estrelas todas, e das inúmeras esferas, das inúmeras estrelas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerado, o que é um mundo regenerado? Reabilitado moralmente, renovado espiritualmente, que o mundo regenerado vos abra o seu seio após a expiação na terra. Todos nós sabemos que a terra é um mundo difícil de se viver. Todos nós sabemos. E nós estamos ainda um pouco longe de nos tornarmos aqui na terra um mundo de regeneração. Talvez, como nós dissemos em nossa fala, talvez só os nossos netos venham a ter acesso à terra regenerada.
nós, muito provavelmente, já estaremos desencarnados quando isso acontecer. Mas Deus, Santo Agostinho, nos diz, nos aconselha a nós trabalharmos no bem, né? Enquanto há tempo, trabalharmos no bem já agora, enquanto há tempo, enquanto estamos encarnados, trabalharmos no bem para fazermos jus na próxima encarnação ao mundo de regeneração. Então, só depende de nós reencarnarmos num mundo melhor de se viver, mundo muito melhor de se viver do que a Terra, tá? Reencarnarmos nesse tipo de mundo na nossa próxima encarnação. Muitos que estiveram reencarnados aqui na Terra, tá? Expiaram todos os seus erros, pagaram, né, os seus débitos perante as leis divinas, né? Passaram por todas as suas provações, trabalharam no bem, fizeram o bem, fizeram a caridade e foram reencarnar em Júpiter, que é um mundo feliz, um mundo ditoso ou feliz. Em Júpiter, estavam lá reencarnados em Júpiter. Aí, graças à facilidade que os espíritos de lá, que são muito desenvolvidos, têm em se afastar do corpo durante o processo do sono, eles vêm aqui e se comunicam conosco. Né? Fizeram isso através de dezenas de médiuns, falaram, inclusive, sobre Júpiter, descreveram minuciosamente Júpiter. Isso aí encontra-se na Revista Espírita. Tá? Quem puder, né, pesquise na Revista Espírita, tem algumas descrições sobre os seres que habitam Júpiter e o modo de vida de Júpiter e as condições do planeta. Está ali na Revista Espírita. Exatamente o número da revista nós não nos lembramos. Então, era essa a mensagem que nós tínhamos para vocês. Muito obrigado por estarem conosco. Um grande beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe e vos proteja de todos os males. Que assim seja.